Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 1 ao 6, diz assim: E cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos concordamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouviam falar na sua própria língua. Jesus, antes de subir para a destra de Deus, ele pede então para os seus apóstolos e os seus discípulos não se ausentarem de Jerusalém até que do alto recebesse poder do Espírito Santo. Mas que poder é esse? O poder pelo Espírito Santo de produzir sinais de maravilhas, milagres, prodígios. O poder de falar com outras pessoas de outras nações, pessoas de outras culturas, de outras nacionalidades e de outras línguas. O Espírito Santo concedeu poder aos apóstolos de Cristo, aos discípulos de Cristo, de falar do próprio Cristo, do amor de Deus, do perdão e da salvação em outras línguas que até então eles não conheciam e não falavam, mas que o Espírito Santo os deu para que os apóstolos e os discípulos de Cristo pudessem falar com essas pessoas de outras culturas, de outras línguas, de outras nações. E assim aconteceu, foi dado-lhe o dom de línguas estranhas, não são línguas dos anjos, não são língua desconhecida no mundo, são línguas conhecidas para as pessoas que falam em suas nações, desconhecida para aqueles que não entendem, não conhecem, mas que existem em outros lugares. E o Espírito Santo de Deus capacitou cada um deles, cada um dos apóstolos, cada um dos discípulos, a falar as línguas das nações, porque se tornou necessário para que o Evangelho fosse propagado, fosse pregado, para que Cristo e o seu perdão e a sua salvação fosse conhecido no mundo inteiro. E assim foi. E assim aconteceu. E hoje ninguém pode dizer que não ouviu falar de Cristo Jesus, porque o Evangelho se espalhou. O Evangelho foi pregado, está sendo pregado e continuará sendo pregado em todo o mundo até que o Senhor volte e cumpra aquilo que está designado e determinado pelo próprio Deus, que é a sua vinda para salvar todos aqueles que estiveram sujeitados pela fé à sua autoridade, a autoridade divina do nosso Rei Cristo Jesus. Salvar todos aqueles que estiverem sujeitados à sua autoridade. Os que estiverem vivos serão arrebatados, os que estiverem dormindo na fé serão ressuscitados
para governar junto com Cristo num período de 1000 anos, até que o juízo final seja eminentemente proferido.